Tudo bom, Eduardo Marinho? Boa noite a todos. E aí, como é Deixa... que tá? Agora sim. É um pequeno Desculpa aí, sufoco. Eduardo, pelo contratempo, né? Pelo contratempo. Nossa, corta muito. Bom, Eduardo, vamos começar então hoje a nossa live. Boa noite a todos que estão aqui. Novamente o pessoal está entrando. Sejam bem-vindos nessa live. Essa é mais uma live que eu vou fazer sobre vida profissional e mandatos familiares. O meu nome é Silane Mai, sou consteladora familiar, nutricionista e astróloga. Hoje eu vou entrevistar um convidado especial, Eduardo Marinho, uma figura pública. É um artista plástico, escritor, ativista social e influenciador de pessoas. Boa noite, Eduardo Marinho, e obrigado por aceitar esse convite de estar aqui hoje nessa live. Tudo bem, Eduardo? Valeu, obrigado, tudo bem? Foi um Tudo sufoquinho ótimo. aqui, mas já estamos online. Então vamos lá, Eduardo. Sempre começo a live com uma frase. Eu escolhi uma frase para começar essa live, com a frase de Einstein. E a frase de Einstein fala: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é estúpido. Então, como essa live, Marinho, para falar sobre vida profissional e mandatos familiares, o que é um mandato? Um mandato é uma ordem, é, é um mando e você faz, né? Então, vendo os seus vídeos, Marinho, eu vi um arquetipo de uma figura do a ovelha negra da família, né? E esse arquetipo é o que geralmente as pessoas tentam fugir, tentam não ser, porque as pessoas tentam se enquadrar, querem fazer parte do grupo, querem ser algo dentro desse grupo familiar. Então, acaba se adaptando a esse peixe que quer subir na árvore, né? E acaba buscando, vamos dizer assim, um sucesso profissional, o ter com a habilidade de um peixe, né? E eu vejo você em duas linhas do tempo. A linha do tempo do Eduardo, que está no banco, frustrado, gordo, triste, reclamão, que chega em casa e toma antidepressivo, que é o peixe tentando subir na árvore. E eu vejo na outra linha do tempo o Eduardo, é, o peixe que está na água, que está desfrutando a sua verdadeira essência, que vive o que é e que aceita quem é. Sim? A minha primeira pergunta, Eduardo, que eu tenho para fazer para você, né, como foi essa sua transição de cortar, de romper com essa tradição familiar, que não seria cortar com a família, mas sim com essa tradição. Meu pai é advogado, eu vou ser advogado, essa tradição de status sociais e de não ser mais um peixe que quer subir na árvore. Eu deixo essa pergunta aqui para você. Olha, eu não senti um momento de ruptura, não. Na verdade, foi a família que rompeu comigo. Eu só anunciei que não iria seguir aquele caminho. Mas antes eu Sim, tentei me enquadrar de todas as formas. Meu pai era militar de carreira. Eu tentei ser militar de carreira. Até perceber o que é uma força de segurança. Como é que é o treinamento, para que a gente é preparado. Aí eu disse que eu não queria minha vida sendo usada daquela maneira. Eu tinha que abrir mão da minha consciência para estar ali. Então sim, eu fui sim. tentando. Antes, eu fui bancário, eu entrei para o Banco do Brasil. Isso com 15 anos de idade, 14, 15 anos. Fiz concurso, entrei para ver como é que era, né? Porque eu não precisava. Meu pai tinha condição de me bancar, eu não precisava trabalhar. Mas eu vi um amigo entrando e entrei, fiz o concurso, entrei e vi que o banco não me serve. Eu olhava, o meu parâmetro era olhar os mais velhos. Como Sim, é que eles sim. se comportavam, como é que eles eram, como era a mentalidade, quais eram os valores. Não com essa clareza que eu estou falando, era mais intuitivo, que eu tinha 14, 15 anos. Né? Aí saí do Ok. banco, a pressão veio para cima. E agora, o que você vai fazer da vida? Aí veio a luzinha, você militar. Militar está ótimo, fica todo mundo feliz. E todo mundo ficou Sim, feliz. E eu fui percebendo como é que era o exército. E não podia conversar com meu pai, porque eu levava para ele as minhas questões e ele resolvia todas na intenção de me fazer permanecer no exército. Era a sim. intenção dele. Então, eu não respondia minhas dúvidas. Quando eu saí, eu causei uma comoção familiar muito grande, que eles foram obrigados a aceitar porque eu finquei pé. Aí você vê que eu estava numa situação em que não tinha uma voz para dizer para mim,
faça isso que você quer, você não quer ficar no exército, saia. Não tinha uma voz dizendo para mim, faça isso. Todos, sim, amigos, colegas, parentes, mais velhos, mais novos, iguais, todo mundo dizia para mim, você está louco, não sai do exército, você está feito aí. Mas eu sabia das minhas questões internas. sim. E quando eu expunha minhas questões internas, elas eram tratadas como questões menores. O Uhum. sentimento, a angústia, a percepção de uma futura frustração, de inadequação para aquela função, porque o argumento era racional. Plano de carreira, garantia salarial, moral social, porte de arma, força de Sim, segurança, entendeu? sim, sim. Conforto, facilidades e garantias. Para isso eu tinha que violar minha consciência, para isso eu tinha que massacrar meu sentimento. E eu fui percebendo que o sentimento, a consciência, o que se recomenda socialmente, praticamente, embora aqui não seja claramente, é que você viole sua consciência, é que você massacre os seus sentimentos. Sim, Com o tempo sim. eu fui percebendo que nessa sociedade se premia a perversidade. Digamos que eu tenho uma formação qualquer e comande um grupo de operários explorados que tiveram acesso ao ensino sabotado pelo próprio Estado, que não cumpre sua Constituição, não garante uma boa educação. Então eu vou comandar um monte de operários. Eu sei que um deles tem um filho doente, está doente, ele está preocupado, eu estou vendo na cara dele que ele está preocupado. Se eu tiver humanidade em mim, eu vou chegar para ele e falar, fulano, vai para casa, mano. Vai cuidar do seu Uhum. filho, você está muito angustiado aqui, você não está bem, vai lá. Mas dentro da nossa sociedade, dessa estrutura, da nossa cultura empresarista, eu sou um Sim, péssimo comandante. Eu tinha que chamar ele e dizer, olha, a empresa não tem nada a ver com os seus problemas, você trata de produzir igual, senão eu vou te penalizar. sim, Entendeu? sim, O cara mais humano, ele vai ser mal visto. O cara mais perverso, sim, ele é premiado. sim, A sim, sociedade cobra isso geral. Você tem que calar a boca diante da injustiça. Você tem que usufruir da injustiça. Você tem que sim. servir a injustiça da sociedade calado, sem problema de consciência, ou na base do antidepressivo. Eu fui percebendo isso ao longo do tempo. Né? No Exército, eu só intuía, pedi Uhum. desligamento e ainda pensava em me enquadrar de alguma maneira. Eu não via Sim, outra hipótese senão me enquadrar. Era o que a sim, família esperava. Minha família ultra convencional. Minha mãe é funcionária pública, meu pai também. Meu pai é militar, ela do INSS. sim, O sim, enquadramento sim. é a única coisa aceitável. E quando você descobriu, Vendedor. Marinho, Hã? Eduardo, desculpa, Eduardo, quando você descobriu, Eduardo, essa vocação sua com a arte, foi apanhando mesmo na rua? Foi apanhando no sentido de se vira nos 30? Ou você já tinha isso como algo já vivo dentro de você? Você já fazia arte em casa? eu fazia arte como hobby. Dentro da visão que eu fui criado, arte não é uma profissão. A arte é coisa para Sim, fazer nas horas vagas. Entendeu? Tanto que eu nem cogitei belas artes. Foi um horror quando eu mencionei belas artes como possibilidade, entendeu? E eu acabei sim, entrando para direito, até descobrir que na área jurídica o que menos importa é a justiça, né? É um jogo de sim, interesses. Aliás, eu vi isso em todas as áreas da sociedade, todas, não falta nenhuma, todas são falcatrua. Educação, saúde, transporte, infraestrutura, finanças, tudo é falcatrua. Uma sociedade digna, que se considerasse humana, teria seu foco na eliminação da miséria, do abandono, do analfabetismo, do desabrigo, dessas coisas que envergonham a gente como ser humano, que a gente é obrigado a conviver porque a sociedade ainda não chegou no patamar de humanidade. Ela ainda está sim, sendo empresarista. O lucro vale mais, o patrimônio vale mais do que a vida. A gente vê isso no dia a dia, na prática cotidiana. Entra governo, sai governo, é basicamente a mesma coisa. Muda o estilo do capataz. Né? Um capataz camarada, ele bota uma forragem melhor, ele bota abrigo para aquele escravo que está tomando chuva, deixa até entrar na escolinha, um ou outro, não todos, que não pode. Né? Mas, e o capataz sádico é aquele que acha que tem que ser de base de couro, é tronco, chicote, não pode comer muito, senão fica mole. Então, sim. vai alternando os capatazes. O poder continua o mesmo, é econômico-financeiro, né? Cada vez Sim. mais claramente se demonstrando. Seguimos ainda a tradição antiga, arcaica, né? Esse modelo A do. gente a gente vê uma evolução lenta, né? Muito lenta. A gente vem de uma desumanidade completa e caminhando na direção de uma humanidade. Em 1950, historicamente, né, há 70 anos atrás, é pouco tempo, historicamente, foi a primeira vez que se mencionou
o termo direitos humanos. Antes seria uma expressão esquisita, ninguém ia entender. Entendeu? Então a sim, gente vai caminhando. Só que em passo de formiga. São muitas gerações. O mundo levou muitos milênios para chegar nesse patamar que está agora, e as mutações levam muitas gerações. Né? Hoje eu sim, estou. Naquela época, eu já achava que era muito, muito raro encontrar exceções. Né? Hoje eu já encontro exceções muito mais numerosas no meio da garotada. A gente está, uhum, eu estou com quase 60 anos, né? Vou fazer esse ano, eu já estou me sentindo assim, preparando os novos para seguir na mesma lida. Sempre houve exceções à regra e são as pedras raras que têm valor no meio do sim, cascalho humano. O cascalho é a mentalidade que é implantada, né? Eu acho muito superficial culpar o povo pela ignorância, pela desinformação, quando a estrutura social é formada para criar ignorância e desinformação. Está sim, na sim, estrutura. Todas as falhas sociais começam na estrutura social. Né? O próprio sim, Estado comete crimes contra a sua população. O índice de criminalidade que nós temos é decorrência da delinquência do poder, que está acima do governo. É o mercado econômico financeiro que controla a mídia, que controla os políticos, que controla o modelo de ensino, controla as comunicações, as informações. Então há um controle mental subterrâneo na sociedade. E então você, a gente acaba acreditando que isso que se apresenta como política é política de verdade. Né? Eu considero uma farsa. Política seria a busca de harmonia coletiva na sociedade. E eu acho sim, que o que é apresentado como política para a gente é um tremendo jogo de interesse, de carta marcada, simulando sim, uma sim, democracia que não existe. Né? Não é possível uma democracia com um povo desinformado, desinstruído, desnutrido, alienado, com baixa autoestima, como de fato a gente encontra, como é fabricado pela própria estrutura social. Então, não tem democracia. Tem instituições com nome de democracia, o que é muito diferente. É sim, condução sim, mesmo sim. de gado. Ok, ok. Para você, Eduardo, você vê como algo a futuro, como evolução da humanidade, a questão das políticas públicas quanto a matérias dentro da escola, por exemplo, de nutrição, educação com temas familiares, com temas de o que eu quero ser quando crescer, matérias como mais humanista. Você vê isso a futuro como parte da evolução dessa humanidade ou você vê algo como muito longe ou que ainda vai continuar assim, essa Bom, falcatrua, como você fala, né? Essa acho mentira, que essa farsa? pouco a pouco vai se percebendo, né? Pouco a pouco vai se percebendo. E é lento isso. Eu vejo como futuro harmonia social. Eu sinto que o planeta caminha na direção da harmonia. Agora, o que vai ser necessário para alcançar essa harmonia, aí vai depender. Vai depender do grau de Sim, consciência que a gente levar. Tem muita gente trabalhando nesse sentido. Agora, via educação, por exemplo, um professor vocacionado que tem a intenção realmente de instruir amadurecidos, conscientes, com senso crítico, né, com capacidade de percepção, esses professores são tidos como problemáticos, são perseguidos pelo sistema de ensino. Tem problema com diretoria, são chamados de polêmicos, porque a função do ensino, a função verdadeira do ensino nesse modelo que nós temos, é sim, preparar elementos para o mercado, competidores para o mercado de trabalho. Não te prepara para sim, ser um ser humano, para integrar uma sociedade na função da harmonia social. Não há busca de equilíbrio. Pelo contrário, o desequilíbrio é altamente estimulado. Uma parte do alicerce da sociedade é exatamente a desarmonia, a miséria, a pobreza, a ignorância, que torna fácil para os meios de comunicação conduzir a mentalidade da maioria. Né? E acaba fazendo a maioria agir contra si própria, como a gente tem aí sim, esse exemplo tão recente. Uma escola humanista prepararia seres humanos para se exercerem é, numa coletividade harmônica ou em busca de harmonia, de forma integrada, sem ninguém ser sim, melhor do que ninguém. O objetivo da gente é conseguir viver cooperando e não competindo, sim, para nos afastar sim. cada vez mais do animalismo. A educação, ela é importante, né? E a educação, ela começa em casa.
E hoje em dia os pais entregam a educação já mesmo para o Estado, para a escola, para os professores, sempre passamos essa soberania para outro, perdemos essa autenticidade, a nossa própria identidade, né? Então é muito importante essa questão, o fator família nessa formação, já que o Estado e a escola não pode te dar essa formação, que os pais possam educar os filhos de uma forma como para que eles possam ser, não? E não da forma como de ter. Porque, como você falou, né? A escola ela te forma para competir, para sair na rua, no mercado de trabalho e ser o melhor, se destacar, se for preciso mentir, ser falso. Então, é isso tudo que a gente acaba aprendendo, né? Mas a base nossa é a família. A família é muito importante para formar esses princípios. Indo contra, vamos dizer, né, essa sociedade que muitas vezes nos desvia do caminho, né? Mas a gente acaba se adaptando a essa realidade quando a gente vai lá fora, né, da sociedade. A outra pergunta que eu queria fazer, Eduardo, é, hoje no Brasil, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e está entre os 10 países com maior índice de suicídio, né? Então, assim, vemos que cada vez mais o nível de exigência cresce no Brasil. De angústia, né? Exato, o que você pensa sobre isso? Você acha que isso está conectado com tudo isso que estamos falando, isso do Estado, a exigência de você ter Tem a ver que com ter modo de casa, vida. ter carro? Sim, Tem a ver com modo de vida, né? Você falou da importância da família, mas família vamos dizer assim, é um conceito em mutação, né? É uma prática em mutação. As famílias estão se reconfigurando de maneira diferente. Você vê, nas favelas, 70% dos meninos não conhecem pai. É criado por mãe e avó. Sabe? sim, Existem famílias formadas por dois homens, por duas mulheres. Existem famílias reconfiguradas de várias maneiras. Então, cada vez a família é um termo que abrange mais formas. Não é mais aquela família que se impunha, rígida, papai, mamãe, 3 ou 4 filhinhos, todos sim, heterossexuais. Aquela era uma formação com base religiosa, né? Obrigatória, cheia de dogmas, de imposições, que obrigava as pessoas a usarem muita falsidade, que criava as repressões homéricas. Então, está se ampliando o conceito de família. Né? Aconteceu comigo, lá aos 19 anos, quando eu realmente peguei a mochila e fui buscar um sentido para a vida, que a minha família cortou relações comigo. E a minha família é bem extremista, sabe? Meu pai e minha mãe, eles cumprem mesmo o que dizem. Então, a sim, última frase que eu ouvi foi: Você para nós é um filho morto. E assim como os meus pais cortaram relação, todos os tios, todos os primos, todos os amigos, todos os parentes, todo mundo da minha relação social cortou relações comigo. E eu sim. saí para o mundo, eu estava indo, não estava olhando para trás. Eu estava me desabafando, eu estava conseguindo respirar, porque enquanto eu tentei me enquadrar, parecia que eu estava sem ar, que eu estava sufocado. Então, aquele dessufocamento, apesar de toda aqueles maus conceitos, aquelas acusações, né, doerem bastante, a sensação é de que eu estava saindo da água para respirar. Então, eu segui adiante e fui viajando a pé, de carona, pelo Brasil, dormindo em acostamento, pedindo comida em puteiro, trocando ideia, muita ideia, conhecendo ladrões, marginália, exposto à violência policial, né, sempre nas Sim. periferias. Eu fui percebendo que família se forma aonde a gente chega. Todo lugar que eu chegava, eu fazia um círculo afetivo que eu me sentia família. Eu já não tinha Sim. mais aquela família consanguínea. Eu sabia que eles estavam falando sério, que não era brincadeira, não era uma ameaça. Entendeu? Eles estavam cumprindo, eles não queriam mais Te contato aceitavam comigo. como você era. É, exato, eles queriam uma referência para ter orgulho. E eu virei um motivo de vergonha. Entendeu? Eu entendo eles, não julgo, não. Eu acho que eles estão certos dentro da consciência deles, da visão deles. Eles agiram de acordo com a consciência deles. Eu acho que a gente tem que fazer isso sempre. E, na verdade, eu precisava entrar no mundo sem defesa para viver o que eu Sim, pude viver. Se eu tivesse sim, defesa social,
eu teria recorrido a ela várias vezes. Eu tive em estado crítico socialmente de abandono, de ameaça de morte, de prisão, e eu tive que desenrolar sozinho. Se eu pudesse pedir socorro, eu teria pedido. Mas no meu coração já não tinha. Eu não Sim. contava com aquilo, não lembrava deles, entendeu? E eu pude vivenciar isso tudo para ver a sociedade da forma que eu vejo hoje, que eu coloco no meu trabalho. Você escolheu um estilo de vida, Marinho, Eduardo, que eu costumo dizer que você fez o seu caminho com terapia, né? Tem gente que fala que toma uma copa de vinho para fazer terapia, né? Que a copa de vinho é a terapia. E você foi viver, se jogou na vida, e essa foi a sua terapia profunda, intensa, né? Apanhando, se virando nos 30. Foi daí que você acabou tirando, né, o seu poder. Foi aí que você acabou descobrindo quem você a sua verdadeira essência, né? Isso que é mas tem gente que passa anos fazendo terapia e não pode descobrir o seu verdadeiro poder. E você se jogou e foi e fez a terapia, a sua própria terapia, seu próprio estilo de vida. Isso é muito Na bacana. verdade, eu não fui, eu não me senti como fazendo uma terapia, né? Eu não escolhi esse modo de vida. Ok, Eu desescolhi o modo de vida que queriam me empurrar para cima. Entendeu? Eu falei, não, por aí eu não vou, eu não sei para onde é que eu vou. sim, Eu não sei onde é que sim, eu vou dar. Eu vou procurar um propósito, eu vou procurar um sentido. Eu não sei se existe esse propósito ou esse sentido. Mas aqui sim, onde eu estou, com certeza não tem. Então eu vou procurar. É aquela coisa, as pessoas se pegam muito no conforto material e esquecem do conforto interno. A sim, gente é sim, adestrado a acreditar que o sentimento é a nossa fraqueza. Então a gente submete o sentimento a uma razão que foi enquadrada, que foi condicionada, que foi engaiolada. Quando sim, eu resolvi largar a faculdade, falei, não, isso não faz sentido, eu vou atrás de um sentido qualquer, deve existir algum sentido em algum lugar, eu vou procurar. A minha razão me gritava alarmada, não vá. Olha o plano de saúde, olha a insegurança, olha aham, o risco, olha as sim, garantias, olha o conforto. E o sim, sentimento dizia, vai, porque esse conforto não vale nada, essas garantias não valem nada, a maior garantia que existe é que a vida acaba. É preciso viver e não aceitar essa vida que é uma sem sentido, vazia, sem significado, para se sim, arrepender quando for tarde demais, quando você vai se aposentar. Deixar para viver nas horas vagas, para me realizar minha vocação num hobby. Eu não admiti isso. Entendeu? Eu não sim, vou me submeter a isso. Quer dizer, eu não decidi procurar uma essência. Eu percebi que eu estava sendo enganado. E fui sim, atrás de algum acerto. Alguma coisa tinha que ser sincera comigo. E a primeira coisa que eu percebi é que a partir do instante em que eu deixei uma classe social e me expus como mendigo, a sociedade passou a ser sincera e verdadeira comigo. sim, Ninguém mais fingia. Eu comecei a ver a realidade, porque antes, dentro da classe protegida, eu me sentia como vivendo num teatro, com tudo preparado para mim. perfeito, Os sim, ambientes eram limpos, eram receptivos, afáveis, amorosos, cuidadosos, atenciosos, tudo era legal, tudo era bacana, todo mundo era gentil e todo mundo era pago para ser assim. Então eu tinha a intuição de viver um mundo falso, um mundo fabricado. Quando eu caí na sim, realidade e me misturei com a massa, vendo aquela abjeção, aquela sabotagem, aquela agressividade do Estado, aquela desproteção, aquele risco geral que todo mundo corria, aí eu sim, comecei a me sentir bem, porque eu estava vendo como o mundo é, sem medo de me machucar. Entendeu? sim, Porque o machucado que mais dói é o machucado interno. Não é, para isso me serviu o exército, ele me deu couro duro. Entendeu? Eu perdi o medo de pancada, ah, de dureza, de lama, de fome, de chuva, de cansaço. Eu perdi o medo dessas coisas. E o meu sim, medo, o maior medo que eu tinha, era chegar no fim da vida com a sensação de ter vivido em vão, de ter tido uma vida inútil, sim, uma vida de mentira. Como eu vi um mega empresário lá do Espírito Santo, mega não, mas um grande empresário lá, aposentado, já perto de morrer, falando comigo, a sensação que eu tenho é que mentiram para mim no começo da minha vida. E eu corri atrás dessa mentira a vida inteira. Eu nunca hum, pensei que eu fosse morrer, mas agora eu estou com quase 90 anos, estou impedido de ir na empresa, só posso sair com essa enfermeira do lado. Eu senti,
pela primeira vez que a morte está aqui na minha frente. É uma porta pronta para abrir. Quando eu caí em mim, que a vida ia acabar, eu olhei para a minha vida, olhei para o sim, passado. E todos os meus valores tinham desaparecido. Tudo que eu corri atrás não vale mais nada. Tudo que eu queria agora era afeto. Era aproximação com meus netos, aproximação com meus filhos, ter bons sim, amigos. E eu não cultivei isso. Eu fui levado a buscar patrimônio. As pessoas sim. me veem como um empresário bem-sucedido, um vitorioso, e eu aqui dentro me sinto um derrotado, um fracassado. Cara, eu saí de perto desse cara, fui direto na secretaria da universidade e pedi desligamento. Me dá meus documentos que eu quero ir embora. Sim, sim. Esse foi o marco, entendeu? Eu falei, esse cara está mostrando o meu caminho, se eu seguir por onde eu estou. Eu vou chegar na idade dele, se chegar, arrependido com a sensação de ter vivido em vão. E depois disso, quando eu vendi artesanato, anos depois, eu estava vendendo artesanato para sobreviver, eu tinha na mão uma chave de contato, né? Um painel de artesanato é uma chave de contato. Quem eu quisesse abordar, eu abordaria. É só eu dizer, quer dar Sim. uma olhadinha? Fosse quem fosse. Era uma chave de contato, onde via o velhinho e ia para cima dele. Estava vendendo no meio da rapaziada e tal, vi o velhinho da alta velhice, mais de 80 anos. Eu me aproximava, mostrava o painel, e ele recusava, naturalmente, ele ou ela. E eu dizia, posso fazer uma pergunta? A vida vale a pena? Você gostou de ter vivido? O Sim. que você acha da vida? A pessoa ali já está chegando no fim da vida, já está vendo a vida com visão panorâmica. E eu colecionava as respostas, e elas me confirmavam a minha decisão. Era melhor estar no risco do que no conforto e Concordo. frustrado. Sim. Entendeu? O Hoje, conforto que eu tinha era o interno, não era o externo. Eu estava no era isso. papelão, dormindo no papelão, mas eu estava confortável. Essa experiência que você teve, Eduardo, você buscou, vamos dizer assim, né, de certa forma, você fez, é, é uma experiência que a gente não tem nenhuma universidade, né, esse caminho. Né? E nem é saber, é sabedoria. O que você encontra ali não É, é o saber, é a sabedoria, da vivência, né? é a vivência também, isso também. Com essa experiência, Eduardo, eu te faço uma pergunta, já que você viveu bastante coisa. O que você responderia para uma pessoa se ela te perguntasse isso? O que é sucesso profissional hoje para você, depois de ter caminhado e feito todo esse caminho? Bom, eu posso falar da minha perspectiva pessoal, né? Eu acho que ser de sucesso profissional, ter sucesso profissional, é depois de 40 anos de trabalho, como eu tenho, continuar adorando o trabalho que eu faço. Não Sim, pensar em me aposentar nunca. Desejar trabalhar até o último dia da minha vida aqui. Eu quero trabalhar até sim, o último dia, se eu puder. Eu não sim. quero parar de trabalhar nunca, porque eu adoro o que eu faço. Eu acho que isso é sucesso profissional. A autorrealização, você aceitar quem Eu me você senti é. útil. Eu me senti útil ao coletivo, ver que meu trabalho serve à coletividade. Não tem Sim, prazer maior do que isso. sim, sim. Ver que ele é útil. Agora, hoje, Eduardo, você como pai, você já foi filho, é filho, e hoje você é pai. De que Sou forma avô. e qual é, e já vou também, olha só. Qual é a melhor forma? Hoje, como você orienta os seus filhos quanto ao caminho que eles têm que andar? Ou você condiciona, você é um pai conselheiro, um pai ditador? Que tipo de pai você é para os seus filhos? Bom, agora são grandes, né? São adultos. Agora eles não pedem minha orientação, não. Nem serve. Ah, já são Enquanto eu, adultos. enquanto eu criei, eu tenho uma visão bem própria de filho, sabe? O filho é uma pessoa chegando que vai revelar quem ela é com o tempo. Eu sou um Sim, recepcionista, né? Recebendo uma pessoa que vai depender de mim enquanto ela não se tornar autossuficiente, né? Eu vou ok. estar responsável por aquelas pessoas até que elas se tornem adultas e decidam o que fazer da vida. O que eu tenho que oferecer a ela? O que eu tenho de mínimo para oferecer a ela? Uma boa alimentação, né? Garantir a saúde, a vida, bons exemplos, né? Orientação, cuidados, né? Mas é o teu negócio. Eu tive que ser muitos pais, porque nos períodos que eu tive que passar na rua,
eu tinha que ser muito rígido, porque a rua é arriscada. Então, eu tinha que ter controle sobre meus filhos, para não perder de vista, para não ser atropelado, para não ser roubado. Né? Roubado no sim. sentido de levarem a criança. Sabe? Brisa, a minha mais velha, eu peguei gente roubando ela 2 vezes. Sabe? Impedi o roubo 2. A gente na rua fica muito exposto. Agora, em Sim. casa, eu tinha as minhas regras, né? Claro, mas eu incentivava o apronto. Meus filhos eram de terror. Se arriscavam, eu não podava, não. Aham, tá Agora, eu certo. não facilitava a vida deles. Eu complicava a vida deles. Eu dava problema para resolver. Porque eu sabia Sim, que quando eu não estivesse presente, a vida ia trazer problemas, entendeu? Então eu não sim, paparicava. Várias vezes eu sim, ouvi de amigos, pô, mas você é ruim com seus filhos, hein? Por eu não facilitar. Eu dizia, ruim é a vida, mano. Estou preparando sim. essa figura para ser gente grande, para ser um adulto, Ok, sim, solidário, forte, superador de dificuldades. Então, sim. se você quer um filho que encare as dificuldades que a vida traz, não paparica seu filho. Não facilita a vida dele. Gera Sim, fragilidade. Dificuldade cria resistência e capacidade de superação. Então, eu sempre dei dificuldade, sempre mandei resolver problema, vai desenrolar, vai conversar com estranho. Meus filhos sempre conversaram com estranho, desde a idade mais tenra. Eu sempre fiz questão que conversasse com as pessoas, que sentissem as pessoas, porque vai tratar com o mundo, sim, vai tratar com a vida, com todo tipo de caráter. Caráter não tem classe social, não tem gênero. Você percebe exatamente. com você tem que ter contato, vivência para perceber. E a criança tem uma coisa linda que os adultos abafam, que é uma intuição fortíssima. A criança demora a Sim, desenvolver a razão. Ela é altamente intuitiva, ela sente as pessoas. Isso precisa ser estimulado para não se perder. A maioria não leva nem a sério, nem percebe. E massacra a sim, criança, enquadra a criança, obriga a ir esquecendo da intuição. E aí, quando cresce, já não sente mais, ou sente muito pouco. É preciso sim, valorizar a intuição. A intuição, ela vai. Você percebe o caráter de uma pessoa que você nunca viu com a intuição. Você percebe os riscos, possibilidades, intenções. É com a intuição. A razão não vai alcançar isso. A razão precisa de ex- dados objetivos. A intuição não, ela exato. sente. Ela sente uma Sim, intenção no outro, ela sente o sentimento do outro, ela sente a situação, como está se desenrolando, muito mais do que a razão. sim, É sim, preciso sim. estimular isso nas crianças. Eu tentei estimular isso nas minhas crianças. Os períodos que eu passei na rua, assim, desabrigado, porque eu dava valor demais à alimentação, entendeu? Eu vou te explicar por que muitas vezes eu entreguei a casa. Às vezes, eu trabalhava com artesanato, trabalhei com vários tipos de artesanato. E é um trabalho bem sacrificado. E às vezes o dinheiro era tão curto que se eu pagasse aluguel, se eu pagasse conta de água, conta de luz, eu não teria dinheiro para comprar a comida que eu comprava para meus filhos. Sim, Que era arroz integral, comida orgânica, enlatado eu nunca dei para um filho meu, refrigerante eu nunca dei para um filho meu, comida industrial eu proibia meus filhos de comer. Brigava com qualquer um que tentasse dar um refrigerante para um filho meu, mas brigava sim, sério. Para mim era um assunto muito importante. Eu tinha medo da saúde pública e queria que eles tivessem uma ótima saúde. Então, quando eu chegava num patamar que não ia dar para pagar o aluguel sem suprimir a comida boa, a orgânica, a saudável, eu entregava a casa. Chamava as sim, crianças, escolhem as roupas que vocês gostam mais, bota tudo na mochila, nós vamos viajar, vamos pegar a estrada. Eles comemoravam. E a sim, gente ia sim. para a rua, dormia no papelão, mas dormia com a barriga cheia de pão integral, queijo de soja, arroz integral, verdura orgânica, raízes. Eu já descolava um prédio que tinha um garagista maneiro que deixava eu chegar lá com as crianças de noite para dar um banho no tanque, escovar os dentes, para dormir limpo. Então, eu tratava da higiene, tratava da alimentação. O papelão ele é antitérmico, entendeu? Ele é uma coisa que isola a Sim, friagem, protege a gente. tá certo. É só estar numa barquise boa e amanhã o dia amanhece de novo e vamos para a lida, vamos para as praças, vamos expor artesanato. Na hora do almoço tem grana para comer no restaurante natural. Quer dizer, a gente, na rua, a gente se vira até mais fácil para comer do que gastando com contas e aluguéis, né? E Sim, para quem sim, ganha muito pouco, como eu ganhava. Então, na sim, rua, a gente convivia muito com mendicância. E eu nunca achei ruim meus filhos conversando com mendigo. Tinha uns mendigos mais velhos que adoravam crianças que contavam histórias. Eu gostava de ver meus filhos ouvindo histórias, brincando com outras crianças. Porque aí eles cresceram sem preconceito, cresceram solidários.
Eles não têm medo da miséria, do miserável. Ele não vê a pobreza como ameaça, porque a nossa sociedade tem isso, né? Ela cria culpa para as vítimas que ela faz. Tem, por isso a função materna e paterna, Eduardo, é importante essa função que você fez com seus filhos, de treinar eles para a vida, de treinar para lutar, para estar pronto para o que vier e der, né? Então, essa função é importante para que eles saiam no estado sabendo como não se adaptar, não abaixar a cabeça, né? Então, essa função do pai, o paterno, de mostrar o mundo, a visão, né? Porque hoje É verdade. vivemos, Eduardo, numa sociedade muito maternal, um matriarcado, né? Está muito forte hoje essa questão, como você mesmo disse, né? É a mãe ou é a avó que cuida dos meninos, já não tem essa figura tão forte do masculino, paterno, onde ele fala para você o que você tem que, onde ele te dá a visão de mundo, né? Então, muitos adolescentes hoje estão sem visão, né? Então, ficam na casa da mãe, estudando, estudando e não tem ação. São mais passivos, tem mais a energia da mãe, da mulher, do feminino, né? E isso que você falou aqui para mim é muito importante, né? Na formação do caráter, da personalidade dessa criança, tanto seus filhos como filha, essa figura do. No entanto, não tem ninguém mais com você. Todos já caíram fora, já está no mundo fora, porque você mostrou o mundo, né? Para todos eles. E hoje eles É podem se virar. assim que eles puderem, se livraram de mim. Mas me dou muito bem com todos eles. Agora, tem aquela coisa, a gente cobra de pai e mãe, entendeu? Mas que formação que foi dada a esses pais e mães quando eles eram crianças? Né? E Sim, que formação tiveram os pais deles antes ainda, quando eram sim, crianças por sua sim, vez? É difícil, porque uma sociedade que realmente se preocupe com a sua formação tem que ter um investimento pesado na educação dos primeiros anos, na educação fundamental, até no ensino sim. médio. É a formação da pessoa adulta. Tem que haver investimento aí. Mas os poderes constituídos, que para mim não são os institucionais, a eles não interessa um povo bem formado. Aonde você Sim, vê um povo bem formado, existe uma criminalização do próprio país. sim. Entendeu? Aqui no Brasil, houve vários projetos de formação do povo. Gente, É. mas é como eu estou te falando, a importância do pai, da figura paterna na família. Falta a figura paterna na família, falta essa figura do quem manda aqui é a gente, vamos lá, esse empurre, essa ação, né? Olha, Para que pode parecer contraditório, sabe? Mas eu acho que há uma falta da figura paterna e a falta de feminino na figura paterna. A figura paterna, em geral, é aquela coisa masculina demais, dominante, que sim, manda, sim, que sim, controla, que é o chefe, que é o líder. Eu acho sim, que é preciso feminino no pai, para ter composição, cooperação, dividindo trabalhos. Não é sim, aquela coisa, ele trata da violência, ele trata do grosso, e a mãe trata do interno. Essa é uma sim, tendência, mas ela está para ser superada. Eu fiquei sozinho sim, com meus filhos, quando o menor tinha 4 anos de idade, a mais velha tinha 10. Em pouco tempo eu percebi que meus filhos tinham uma carência enorme, uma carência materna, uma carência de feminino. E comecei uhum, a sentir em mim a necessidade de desenvolver o feminino. Isso mudou meu comportamento. Porque antes de eu perceber isso, era, eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava o tempo todo. Eu acordava, começava a sim, trabalhar e terminava de trabalhar para ir dormir. Então era, você estava sempre produzindo. Quando tinha uma briga, um desentendimento, começou a briga, oh, para, você para lá e você para lá. Separa os dois. Eu aham, quero trabalhar, preciso trabalhar. Né? Essa é a atitude sim, masculina. Quando eu percebi a necessidade do feminino, eu fui percebendo o meu exagero de masculino. Então, quando eles brigavam, me sabe o que está fazendo, vai lá. Senta, qual é o problema? O que está acontecendo? Ah, ele tomou esse negócio aqui que a gente estava brincando assim, pai, você começa a conversar, senta ali um pouquinho, faz um acordo. Então tá, você dá isso aqui para ele dá isso aqui para você. As crianças estão brincando. sim, Essa é uma atitude feminina. Né? É a diferença entre o cara ter
judô. O karatê é masculino, o judô é feminino. O que o karatê faz? Ele bloqueia o golpe do inimigo e contra-golpeia. O que o judô faz? Ele pega a Aham. força do inimigo e joga do outro lado. E o cara cai lá sozinho, com a força dele mesmo. Dá tempo para você parlamentar. Oh, para com isso, mano, não vamos nessa, não. Se ele vier de novo, você joga de novo para o outro lado. Ou seja, você não golpeia, você se livra do golpe. Nós estamos num planeta, nós estamos numa civilização extremamente masculina. Uma vez, numa casa feminista, que eu fui chamado para fazer uma palestra, quando eu ia encerrando a palestra, as meninas falaram, não, peraí, que a gente tem uma pergunta para você. Eu percebi que era uma pergunta já programada, né? E ela, assim, para Aham. resumir, elas perguntaram, na sua opinião, um dia o machismo vai acabar? E eu respondi, enquanto Deus for pai, não. Ah, Se a figura máxima que se pode imaginar é masculina, é óbvio que o feminino vai ficar em segundo plano e esse desequilíbrio vai perdurar por mais tempo. Eu vejo sim, equívocos. Você quer curar esse desequilíbrio, você tenta dentro do programado, ou seja, o feminino tenta se impor com agressividade. Aí ele se sim, masculiniza. Eu vejo sim, muitas feministas caírem nesse equívoco. Se tornarem agressivas, a agressividade é uma coisa masculina. A cooperação é uma coisa mais feminina, mais interna, mais intensa, mais amiga, mais afetiva. A sim. competição é aquela coisa mais masculina, né? É a Masculino, luta, a exato. caça, Sim, entendeu? sim, A gente está numa fase de superação. A gente vai superando, percebendo esse desequilíbrio e, ao mesmo tempo, vai se equilibrando, ou tentando se equilibrar. É um processo. E como é um sim, processo evolutivo, é um processo que leva seu tempo, que tem seu ritmo. Não adianta a gente sim. querer forçar. O primeiro Exato. passo é perceber. Tem gente que mal percebe e já quer resolver. E não percebeu direito. Não foi Sim, fundo. Não teve sim, humildade para pesquisar mais, para sentir dentro de si os condicionamentos, para trabalhar com humildade em si. A gente é muito induzido à arrogância. Então a gente acha que vai encontrar solução. Não tem sim, solução, tem trabalho permanente. Não tem chegada, tem caminho, e esse caminho é permanente, a gente não vê o fim do caminho. A gente não vê nem onde o caminho começa, nem onde ele termina. Então eu tenho a consciência de que a gente caminha o tempo todo, a gente está em mutação permanente. É preciso a gente dar uso a essa mutação. A gente ir na prática cotidiana, em mutação permanente. Não há aquele ponto em que você toma consciência das coisas. Você vai ganhando consciência gradativamente e eu acho que você não termina nunca esse processo. É um processo de sim, cada vez acréscimo, mais acréscimo. Você vai acrescentando, acrescentando e exercendo. E quanto mais capacidade de compreensão você desenvolve, mais você percebe o tanto que há para compreender ainda. Quanto mais você toma sim, consciência das coisas, mais você percebe o tamanho da sua insignificância. A gente está num exato. processo permanente. Né? Não tem ponto de chegada. E se houver um ponto de chegada, pode ter certeza que ele também é um ponto de partida, que a jornada continua. Sim, sim, sim. Falando sobre isso, Eduardo, eu separei até uma frase aqui que encaixa nisso que a gente está conversando sobre a educação dos filhos. A frase fala assim: educar não é cortar sonhos e asas, é orientar e incentivar o voo. Né? A função paterna e materna, ela tem a ver com isso, né? De você incentivar, independente se você é o pai ou a mãe, de incentivar e fazer com que seu filho voe. Identificar nele aquilo que ele é, esse espírito que encarnou aqui, o que veio fazer, e orientar para que ele possa enfrentar a vida, lutar e fazer aquilo que tem que fazer e ponto final, né? É, Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta, porque as perguntas que eu tinha para fazer você já respondeu todas. Eu É, falo muito, né? Porque eu falei, né, quando É, eu combinei com você, eu falei 30, 40 minutos, para não tomar também tanto o seu tempo. não, mas, E ter uma mas olha, opinião de uma pessoa que é uma figura hoje bastante ouvida e vista por muita gente. Pode falar, Maria. não, que você falou que a gente tem que perceber quem é o filho, né? A gente tem Sim, que, vamos dizer assim, tentar ao máximo perceber, né? Tendo a consciência de que a gente não vai ser capaz de ver completamente. E a gente sim, enxergar o mais possível, consciente de que a gente não é capaz de ver o todo. Então a gente tem sim, que sim, estender a visão ao máximo que dá
e ir percebendo e trabalhando no que dá para perceber. A gente não pode se martirizar com os erros, não. Eu acho que os erros são o direito de quem tenta acertar. Eu estou seguindo minha consciência. Estou fazendo o que minha consciência diz para fazer. Aí sim, amanhã eu percebo que eu estava equivocado, que eu estava errado. Eu não vou ter vergonha de ter seguido minha consciência. Eu vou mudar de atitude. Não vou mais fazer aquilo que eu estava fazendo, mas eu acho que eu estava certo em fazer o que minha consciência considerava certo, mesmo que um dia eu perceba que não estava certo, estava errado. A partir desse dia eu já tenho a obrigação de fazer diferente. Mas ter seguido minha consciência quando ela estava equivocada, se eu estou bem intencionado, não é jamais motivo de vergonha ou arrependimento. A gente está num isso processo jamais. evolutivo, né? Não, Então, com quando meus pais certeza. trataram a relação comigo, por exemplo, eu nunca achei que eles estavam errados. Eu sabia que eles estavam Sim, seguindo a consciência deles. E sim, sofrendo, inclusive, mais do que eu por isso. Eu estava sim, ganhando o mundo, estava encantado com o mundo. Eles estavam decepcionados com o mundo. Eles tinham perdido realmente um filho. Eu não conheço, não imagino uma dor maior nessa vida do que a de perder um filho, porque vai contra a natureza. Você jamais espera perder um filho. Eu não sei em sim, casos específicos, mas né, que já nasce com doença, tem problema, mas eu acho que a maior dor que uma pessoa pode sentir é a morte de um filho, porque a gente com espera lá certeza. no fundo morrer antes dos filhos. É a lei da Sim, natureza, sim, né? sim, 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 sim. Bom, Eduardo, tem um na cabeça, mas Eduardo, é muito bom conversar aqui com você, esse bate-papo. Eu não quero tomar mais o seu tempo, as perguntas que eu tinha para fazer eram essas. Muito interessante as suas respostas. Eu Tem vou uma subir. pergunta aqui do Gustavo Fala aí. Soares. O que Sim, você acha da depressão que está dominando a juventude? A depressão está dominando geral, né? Não é só a juventude, sim, não. Agora, sim, o mundo que é apresentado para a galera que está chegando é um mundo altamente angustiante, sim, cobrativo, violento, ameaçador, intolerante, exigente. sim, Sabe? Realmente, sim, aqueles que não consideram a possibilidade de não ir, de não se deixar pressionar, de não se enquadrar, aqueles que não consideram realmente passam uma angústia terrível. E aqueles que não querem se enquadrar e não têm força para isso, as pressões são muito fortes, eles se submetem, esses são candidatos à depressão. isso Eu sim, acho que isso sim. é preciso é, o sistema está formado assim, né? As escolas estão formadas assim. Então, como é que eu vou propor mudar isso? Eu não tenho como. Eu tenho como Sim, fazer o que eu fiz. Quando eu percebi que eu não podia mudar o mundo, que até a universidade eu tinha a ilusão de que eu poderia, de alguma forma, mudar o mundo, né? Quando eu cheguei lá e sim, conheci os universitários, falei, não, não, os universitários não têm condição de mudar o mundo, eu não tenho condição de mudar o mundo. Aí eu mudei minha vida. Eu não posso sim, mudar a sociedade, eu não posso fazer a sociedade ficar mais solidária, eu não posso fazer a sociedade ser sincera, nem justa, mas eu posso trabalhar em mim. Eu posso ser sim, sincero, eu posso exercer a justiça dentro da minha vida. Eu posso escolher os meus valores. Eu não quero ser rico e ter um monte de empregado. Eu não quero usufruir de privilégio no mundo onde as pessoas não têm nem direito. Eu não quero. e hoje muitas pessoas entram na depressão porque elas tentam se enquadrar em uma coisa que elas não são, vivem esse passado, né, que é o excesso de passado que dizem, e a ansiedade, o excesso de futuro. Então elas se enquadram dentro de uma coisa que elas não são, como esse peixe que eu li aqui a frase de Einstein, o peixe que está tentando subir a árvore, e quem tem que subir na árvore é o macaco. O peixe tem que deixa o peixe lá no mar, na água, onde ele se sentir Botar o melhor, macaco né? na água, ele morre afogado. Por isso, tá O entendendo? macaco Então, na água é também morre, né? Cada um no seu por isso, meio. exato. Cada um no Cada um no seu seu meio. galho, exato. Cada um no É, seu quadrado. E respondendo a pergunta aí do Gustavo, né? Gustavo fez a pergunta aí sim. quanto à depressão. E para mim, muitas pessoas estão aí nessa vida de peixe, aí subindo na árvore, né? Então, tem que Até sair daí. porque, até porque é uma estratégia ideológica, né? De criar a sensação de que não há outras opções. Você só tem a opção se Isso, enquadrando. Entendeu? E isso é muito exatamente. angustiante. Exato. Isso é muito angustiante. Eu falei, não, Sim, eu vou correr risco. É aquela coisa, cara. A, a sociedade age com você como se fosse assim.
Olha, você vai ter aqui a sua aguinha, seu tratador, a limpezinha, defendido dos predadores. Quer dizer, bota você numa gaiola e diz que você Sim. tem o melhor alpiste, tem as bananas, o mamão, tem um tratador, tem a sua água. Você está protegido dos predadores, dos gatos, dos aviões. Você não pode é voar. Ok, ok. Me fez lembrar isso que você está falando dos pássaros. É, o livro de Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele fala de uma metáfora da águia e da galinha. Ah, eu li. A Eu águia, li. você Leonardo já? Boff. Leonardo Boff, E, a águia e a galinha. É verdade. exato, Uma águia que foi recolhida por um fazendeiro ferida e criancinha e foi levada para ser criada junto com as galinhas, né? sim. E E a ele não natureza sabia do dela seu poder. pedia para ela voar. Sim, sim. Sim. Aqueles que Olha, nascem para voar, aqueles que nascem para voar, eles sofrem muito se ficam na gaiola. A maioria sim, deles quer bater asas e voar. E sofre sim, repressão familiar, repressão social, estranheza, rejeição, repressão, ameaça, sim, tentativas de enquadramento. Tem sim, aqueles que os pais colocam num estabelecimento psiquiátrico, porque o cara não quer se enquadrar. Eu acho que a gente não tem ainda a cultura do respeito, sabe? A gente não respeita muito as crianças, a gente trata crianças como idiotas. Crianças são os adultos do futuro. Eu criei meus filhos esperando eles se mostrarem quem são. Eu não tinha expectativa, meu filho vai ser assim, vai ser assado. Eu estou esperando para ver. Eles eram pequenininhos, estavam crescendo. Eu não sabia quem seriam. E não programei a vida deles. Não programei nem a minha. Vou programar a deles. sim. Entendeu? Então, é essa coisa de você se projetar e se realizar no seu filho. Filho não é para É, realizar pai nem mãe. Filho é um sim, vivente que vai virar adulto daqui a pouquinho. Prepara o bicho para ser adulto, para viver em harmonia, para ter paz de espírito. Se você quiser ter paz de espírito, você não pode assimilar os valores sociais, porque você vai viver uma eterna competição, sempre se comparando com os outros, sim, vencendo e perdendo, adquirindo patrimônio, não vendo o tempo passar, envelhecendo, para lá na frente perceber que perdeu tempo na vida, atrás de ilusão, atrás de indução social, de sim. condicionamentos programados, preparados para esvaziar a vida da gente e produzir lucro para um punhado de parasitas sociais. E o interno fica vazio. E a gente não entende por quê que quando entra em silêncio, que tem horas do dia que a gente tem que entrar em silêncio interno, né, nem que seja na hora que você vai dormir, na hora que você está no banheiro, quando você está tomando um banho, nessas horas você sente angústia, sente um vazio. Você não aguenta ficar sozinho, você está sempre procurando companhia, tem que ter uma atividade, tem que sair para a balada, você não consegue ficar bem com você mesmo. Sim, É a coisa do antidepressivo. Você toma um remédio para anestesiar a sua consciência. Muitas sim, vezes você está angustiado e a solução é você mudar de vida. Né? Quem toma antidepressivo, a não ser os casos patológicos, mas essa maioria que toma antidepressivo, está tratando de anestesiar seu sentimento, está tratando de anestesiar sua consciência, está sim, tendo um vazio enorme interno. E a parada sim, para isso não é tomar antidepressivo, porque a vida está deprimente. A parada é mudar de vida, mudar de atitude, mudar de sentimento, de objetivo, de desejos. É perceber quanta coisa que a gente pensa que é nosso que foi implantado na gente. Quantos quereres, quantos desejos, quantos sim. valores, quantos comportamentos a gente criou e quantos foram criados e a gente se obrigou a se adequar. Bem, Eduardo, é, eu vou finalizar já a live, que já passou aqui a Já é a nossa quarta vez que proposta. você fala isso. Hein? É, não, Quarta agora é vez que você está sério. encerrando. Agora é sério, Eduardo. Agora é sério. Que vai, o pessoal vai perguntando e a gente vai se empolgando aqui. Você Tá falando ótimo. é uma sabedoria em pessoa e a gente quer escutar, mas tudo bem. Eu vou finalizar então a live, eu vou finalizar, sempre gosto de finalizar com uma frase, e vou finalizar com essa frase aqui, Eduardo. Livres são aqueles que criam, não aqueles que copiam. E livres são aqueles que pensam, não aqueles que obedecem. Ensinar é ensinar a duvidar. E você é um exemplo de um mestre, né, de um professor que está ensinando através do seu comportamento para que as pessoas comecem a duvidar, a se perguntar.
né? Eu te agradeço, Eduardo, pelo seu tempo e por aceitar essa live de hoje, tá? Eu vou subir no meu Instagram e depois eu vou subir aqui no meu Facebook e compartilho com você. Muito Massa. obrigado, de verdade, por compartilhar aí toda essa sabedoria que você tem, tá? E é isso aí, Eduardo. Tá valendo, irmãzinha, te agradeço muito. Eu não me sinto professor, não, me sinto aprendiz sempre. E as coisas que eu falo, para mim, são evidências. Às vezes eu estou falando e a expressão das pessoas que estão na minha frente é de quem está reconhecendo o que já sabe. Eu fico com a sensação de que as pessoas enxergam a realidade e não acreditam no que estão vendo. Sim. Está vendo? Não, não é possível, eu estou enxergando errado. Não é possível que a falcatrua seja tamanha. Mas a falcatrua é tamanha, sim. É Sim. tudo mentira. Valeu, irmãzinha, te agradeço. Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo. Valeu, Um abraço tempo de a todos ouvir. que acompanharam aqui no ao vivo. Valeu a todos, valeu, Eduardo, e até mais. Valeu, massa. Tchau. Até mais.